Uma palavra no meu coração, quero muito poder compartilhar com você essa palavra hoje. Então, se você pode, abra a sua Bíblia aí no livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 18. Segundo Crônicas, capítulo 18. Segundo Crônicas, capítulo 18. E se você achou, eles vão botar no telão também, versículo 1, pode colocar no telão. Se você achou, Pedrão, dá para jogar uma iluminação aí na igreja para o pessoal enxergar? Isso, não sei se vai dar. Isso, diz assim a minha tradução, ó. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Josafá era dono de uma grande fortuna e muito respeitado, mas, aí tem uma vírgula, né? Aí tem mais, fala comigo assim, mais, meu Deus, sempre tem um mais, né? Por que sempre tem um mais, Jefferson, na vida? Sempre tem um porém, no entanto, não obstante, mas, meu Deus, vem coisa boa aí não, hein? Se aliou com Acabe de Israel por laços de casamento. Certo dia ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe o recebeu com uma grande festa, matou ovelhas e bois e serviu ao rei e à sua comitiva. Comeram à vontade, mas Acabe tinha um plano. Ele queria que Josafá o apoiasse no ataque a Ramote-Gileade. Portanto, foi direto ao assunto. Você irá me acompanhar à luta para recapturar Ramote-Gileade? Josafá respondeu, sem dúvida, eu estou com você para qualquer empreitada. Minhas tropas são as suas tropas, e os meus cavalos os seus cavalos. Mas ele fez uma ressalva, Josafá, né? Antes de qualquer coisa, consulte ao Eterno a respeito desse assunto. Se você pode, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e em graça pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco. Que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e nos nossos corações. Esse é o momento que nós ofertamos ao Senhor, não é o momento das mídias sociais, não é o momento da conversa paralela, é o momento que estamos aqui. Por isso, se o Senhor quiser falar, que assim o Senhor faça, e que tão logo ao sairmos daqui, possamos colocar em prática os ensinamentos dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria na nossa conversa de hoje falar sobre esse homem chamado Josafá. Para você entender, Josafá, ele assumiu o trono que era do seu pai, e logo que assumiu, ele, não, é outra arte, essa aqui é só de maio, gente, por favor, pode tirar ela. Nós estamos numa outra série de mensagens, isso, pode botar outra aí, isso, graças a Deus. Quem lembra aí a série de mensagens que a gente está aí, gente, me ajuda? Constância, bota aí, isso aí, ó. Série de mensagens, constância, o pessoal já está em maio, né? Vamos viver um dia de cada vez, não é isso, gente? Ai, tô doido para chegar em maio, que acabou o salário, ainda tem mês. Você está comigo aí? Diga amém. Meu Deus, acabou o salário. E domingo ainda é abril. Meu Deus, não acaba nunca, né? É isso aí. Vai dando glória a Deus enquanto é isso aí, meu irmão. Graças a Deus por isso. Josafá, logo que assumiu o reinado, ele promoveu-lhes uma grande reforma espiritual em Israel, especificamente em Judá, capital Jerusalém. E ele começou a derrubar os postes ídolos pagãos, ele começou a colocar levitas para que pudessem ir de casa em casa, levando o povo à ideia de que eles precisavam voltar a adorar ao Senhor. Então ele começou a fazer feitos positivos diante dos olhos do Senhor. E ele se tornou um rei famoso, um rei poderoso, rico, como o texto diz, um rei respeitado. Só que, mesmo sendo respeitado, famoso, tendo um exército poderoso, sendo muito rico, Josafá, ele pensou, se eu me aliar a Acabe, eu serei invencível. Se eu fizer uma aliança com Acabe, para você entender, a nação de Israel, ela foi dividida depois que Salomão morreu e o seu filho Roboão assumiu. Eram 12 tribos, lembram? Os 12 filhos de Jacó.
Então, eles conquistaram a terra prometida e eles ficaram sitiados ali em parte daquela terra que foi por sorteio. E aí, depois que Roboão assumiu, houve uma divisão, uma ruptura entre Reino do Sul, capital Samaria, e Reino do Norte, Reino do Sul, Jerusalém, Reino do Norte, capital Samaria. E o Reino do Norte, eles sempre foram profanos, eles sempre se voltaram contra o Senhor, diferente do Reino do Sul. Josafá, ele assumiu o Reino do Sul e ele resolveu fazer uma aliança com o Reino do Norte. Afinal, quando os reis vinham atacar, eles sempre vinham pelo norte. Então, Josafá pensou, se eu me aliar, eu serei invencível. Mas a pergunta que eu me faço é, se ele já tinha Deus na vida dele, protegendo, guardando, abençoando, ele não precisava construir alianças com ninguém. Sabe, momentos em que a gente resolve se aliar a pessoas para poder usufruir de coisas que essas pessoas podem nos fornecer. Existe um pecado na Bíblia, Fábio, que as pessoas elas interpretam esse pecado errado, né? O Fábio, por exemplo, ele é vendedor de carne. E ele é vendedor de carne, das melhores carnes que existe, não é verdade? E algumas semanas atrás o Fábio me ligou e ele me mandou uma foto, Marlon, de umas carnes marmorizadas. E aí ele falou, olha meu amigo, e eu falei, glória a Deus, eu adoro carne, falei para ele. E aí ele falou, eu estou aqui para você. E eu falei, glória a Deus, eu gosto de ser abençoado. Ele me abençoou com 2 peças. E aí, quando eu recebi aquilo, eu agradeci muito a ele. E aí, se eu pensar assim, poxa vida, se eu agradar mais o Fábio, é possível que venha mais carne como essa. Ai, ai, ai. E pode vir algumas outras coisas mais. Então, eu começo a me aproximar do Fábio para que eu possa tirar algum benefício sobre isso. Sabe como que é o nome disso? Prostituição. Prostituição, quando eu me prostituo, é quando eu chego perto de alguém para querer me aproveitar desse alguém ou do que esse alguém pode proporcionar à minha vida. A gente acha que o pecado da prostituição, ele só tem a ver numa relação sexual, mas não é. O ato de se prostituir é quando eu me aproximo de alguém com segundas intenções. E foi o que aconteceu aqui. Josafá se prostituiu. Ele resolveu se aliar com Acabe. E quantas são as vezes que nós, Lucas, nos prostituímos? Quantas são as vezes que nós nos aproximamos de pessoas para querer tirar algum benefício próprio, para querer ser beneficiado de alguma maneira, e obviamente isso não agrada o coração de Deus, porque quando fazemos isso, condicionamos a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança nisso, nessa pessoa, nesse contrato, nessa relação, nessa amizade, e deixamos de confiar no Senhor. Tudo o que Deus sempre desejou do seu povo, tudo o que Deus, Fonseca, sempre desejou do seu povo, sabe o que foi? Confiança. O que Deus quer de mim e de você é que a gente possa confiar nele restritamente. É isso, é confiar. Por isso que ele diz que o justo viverá pela fé. Por isso que a gente tem que confiar mesmo a gente não entendendo, mesmo a gente não compreendendo, mesmo a gente não sentindo, mesmo a gente não vendo. Porque se a gente faz a nossa parte, se a gente faz o nosso melhor para Deus, o resto está garantido por Ele. E Josafá, lamentavelmente, ele se prostituiu. Ele pensou, eu vou me aliar e vai dar tudo certo. E aí, o que ele fez? Ele pegou um filho que ele tinha e ele botou para casar com a filha de Acabe de Jezabel. E ele construiu uma aliança de sangue familiar. E aí um dia ele foi visitar Acabe. E quando ele chegou lá em Samaria, Acabe deu um banquete. E depois de todo mundo comer, a tropa toda, Acabe chegou para ele e falou o seguinte, olha, eu vou direto ao assunto, a gente agora é família, a gente está junto, a gente tem uma aliança, só que eu quero saber de você, porque eu quero lutar contra Ramote Gileade, eu quero conquistar de volta aquela faixa de terra, e eu quero saber se você vai comigo. E Josafá tinha um exército muito mais poderoso do que o exército de Acabe. Sabe, na vida, quando a gente bota a mão naquilo que a gente não tem que botar, cara. Sabe quando o Barreto de São Pedro, ele fala o seguinte, tem gente que pega a prova
com a mão, cara. E eu já vi isso muitas vezes. Tá vendo? O cara tá chegando perto da prova, e aí é aquela coisa, não, eu sei, eu tô no controle, e tá brincando. E ele foi. Só que agora ele tinha uma aliança com o cara, e o cara falou para ele, eu quero saber se você vai lutar comigo. Aí ele falou, não, claro, vou lutar com você. Inclusive o meu exército é o seu exército. Então eu tô contigo. Mas, aí ele bota uma condição. Mas, não custa nada a gente ouvir Deus. Né? Não custa nada a gente ver um profeta aqui para poder falar com a gente. E aí o que ele fez? Ele resolveu chamar um profeta. Acabe disse para ele, tem Micaías, mas assim, ele não profetiza nada de bom. Então tudo que ele profetiza é contra mim. Aí ele falou, não é bem assim, ele é um homem de Deus, não fale desse jeito com ele. Aí ele falou, não, mas vamos mandar chamar ele. Agora você vê um rei querendo que o profeta só profetizasse aquilo que era bom para ele. É o quê? É um profeta ou é um bobo? É igual o pastor um dia o pastor numa igreja, Luquinhas, pastor na igreja, e tinha uma irmã que chegava para o pastor o tempo todo e falava assim, pastor, Deus falou comigo que é para fazer isso, isso e isso na igreja. Aí o pastor, amém, minha irmã. Aí na outra semana, a irmã ia e falava assim, pastor, Deus falou comigo, eu sou um vaso de Deus, que é para o pastor fazer isso, isso e isso, Monique. E aí o pastor falava assim, amém, minha irmã. E aí na outra semana, a irmã veio, isso é verídico. Na outra semana, a irmã veio e falou, pastor, o senhor não está entendendo, eu sou um vaso de Deus. E Deus falou para eu falar para o senhor que é para o senhor fazer isso, isso e isso. Aí o pastor falou, se você é o vaso, eu sou o quê? O xaxim da planta? Porque você é o vaso. Vamos fazer o seguinte, Deus falou com você? Deixa ele falar comigo primeiro. E aí a gente segue, né? Porque, lembra disso, Jefferson? A gente acaba percebendo que as pessoas, elas querem ouvir aquilo que agrada a elas. É o desespero. É quando você tem que tomar uma decisão. Aqui nunca ninguém fez isso não, Leandro. Você tem que tomar uma decisão. Aí, isso é a hora, cara. Você jejua, né? A gente é crente. E aí Deus não fala, a gente vai no monte. Aí de repente a gente vai na irmã do coque. Tem aquela irmã do coque. Sempre que a gente vai lá, olha, é batata. Às vezes eu levo as pessoas lá, é raio-x. E aí eu vou lá na irmã, a irmã bota a mão na minha cabeça a hora, começa a sapatear. Aí ela fala assim, não tenho nada para o irmão hoje. Aí você fala assim, meu Deus, não é possível. E aí os dias estão chegando, aí você começa a ameaçar Deus. Não, ninguém faz isso aqui, né? Senhor, até quinta-feira, se você fez isso, por favor, não se manifeste. Até sexta-feira, e Deus está lá em cima. Não tenho nada com isso não, meu irmão. É sexta-feira, o problema é teu, rapaz. Não me bota nesses rolos teu aí não. Ué, né? Aí, ainda assim não acontece, aí você, Senhor, fala comigo, Senhor. Eis aqui a tua palavra, meu Deus. Fala comigo. Exterminarei toda a tua descendência. Não, isso aqui não. Eu quero a vitória. Eu quero a vitória. Meu Deus, aonde, Senhor? Aí você vai para onde? Você vai para onde não tem como dar errado. Você vai para a caixinha das, que ali só tem vitória. Ali é só vitória. Ali é só vitória. Ali não tem nada que possa dizer, repreender, é só vitória. Aí Micaías veio e o cara que chamou Micaías, o profeta, falou para ele, vê bem, hein? Porque Josafá está lá, Acabe mandou chamar, então vê bem o que você vai profetizar. Ameaçou Micaías, que era o profeta. Aí Micaías falou, meu irmão, eu vou falar o que Deus mandar. Não vem com esse negócio não. Aí quando chegou lá, Acabe olhando para ele, aí ele falou, aí ele aí, esse cara aí que nunca profetiza ao meu favor. E aí perguntaram para Micaías, e aí Micaías, é para a gente ir contra Ramote de Gileade? Aí ele falou, não, pode ir, vocês vão ter vitória. Está garantido, pode ir. É isso que quer que eu fale? Pode ir. Aí ele falou, tá vendo? Tá vendo? Quando eu não gosto de ouvir esse profeta, ele falou, você quer ouvir a verdade? Não vai sobrar ninguém, meu irmão. Eu vejo pessoas desesperadas, correndo, assim como ovelhas sem pastor. E aí o general do exército que estava ali deu um murro na cara de Micaías. Micaías caiu e ele falou assim, rapaz, você respeita o rei, cara? E ele falou, quem tem que respeitar é ele, rapaz. Eis que Deus manda dizer que não sobrará nada. Então, Josafá estava ali, ouviu Deus, Deus falou isso, e ele decidiu o quê? Ele decidiu continuar.
Meu Deus, quantas são as vezes que eu oro e eu peço, Senhor, confirma. E brincadeiras à parte, quantas foram as vezes que eu falei, Senhor, aquela coisa, Senhor, né? Eu vejo Deus nisso. Eu estou sentindo no meu coração, Senhor, né? Eu estou sentindo. E aí eu esqueço daquele versículo que diz que enganoso e mais perverso do que todas as coisas é o coração. Eu estou sentindo no coração, mas um coração enganoso, então não sente no coração, não pode sentir no coração. E ainda assim ele falou, não, nós vamos para a batalha. Aí Acabe falou assim, ó, tem uma estratégia. Quem sabe Acabe falou assim, Micaías não disse, mas Deus falou comigo. Deus falou comigo. Vamos fazer o seguinte, você vai de rei e eu vou de soldado. E a gente vai guerrear e vai dar tudo certo, porque o seu exército é poderoso, o meu também. E eles invadiram Ramote de Gileade. Você sabe o que aconteceu? O exército de Ramote de Gileade correu para cima de Josafá. Josafá ficou desesperado, porque o general de Ramote de Gileade disse o seguinte, a gente só vai matar Acabe. Não se preocupa com soldado, com ninguém, a gente vai matar Acabe. E eles foram para cima de quem estava vestido de rei, achando que era Acabe. Josafá desesperado, correndo. Acabe escondido, o amigo, o parceiro, aquele que falou, tamo junto, conta comigo, tamo junto. Aquele que tamo junto nas palavras, tamo junto nas palavras. E aí ele correu e Josafá gritando, eu não sou Acabe, pelo amor de Deus. E aí quando o exército viu que não era Acabe, falou, não é Acabe, vamos voltar. E houve um massacre. Israel perdeu muitos soldados naquele dia. Josafá escapou por pouco. Quando Josafá chegou em casa, o texto diz assim, o rei de Israel, Josafá, e de Judá, deixa eu ler aqui. Mas Josafá, rei de Judá, voltou em segurança para casa em Jerusalém. O vidente, ou profeta, filho de Anani, repreendeu Josafá, você não tem nada que ajudar o perverso, nem se unir com aqueles que aborrecem o Eterno. Por causa disso, o Eterno está aborrecido com você. Eu estou com a tradução, a mensagem do Eugene Peterson. Mas nem tudo está perdido, porque você fez um ótimo trabalho, eliminando altares e orgias religiosas da nação e se dedicando ao Eterno. Josafá continuou morando em Jerusalém, mas visitava regularmente o povo desde Berseba até o norte de Efraim, para que não se esquecessem do Eterno e dos seus antepassados. O que aconteceu? Josafá voltou para casa, tomou uma lambada do profeta e ele entendeu que não era para ele ter se aliado. Quantas são as vezes, irmãos, que a gente tenta ajudar as pessoas, sabe, que a gente não tem que ajudar. Eu aprendi na minha vida, eu tenho 44 anos e maturidade não tem a ver com idade, Marcelo. Porque tem gente que tem o cabelo branco e ainda não atingiu maturidade. Maturidade a gente aprende errando ou olhando os erros dos outros. E tem gente que não aprende. Sabe? Porque às vezes Deus pega algumas pessoas, sabe, Lívia, para Deus trabalhar na vida dessas pessoas. E aí Deus resolve cuidar dessas pessoas e colocar a mão nessas pessoas. E aí a gente olha para a pessoa e a gente quer botar a mão embaixo da mão de Deus na vida dessa pessoa. Não, vamos ajudar aqui. Não, vamos. Eu entendo que dificuldade todo mundo passa. Repita comigo, dificuldade todo mundo passa. Mas tem gente que vive em dificuldade. Tem alguma coisa errada? Não, tem alguma coisa errada. Porque ninguém vive em dificuldade. Aí as pessoas, sabe, é sempre se escorando. Tem um dia que cheguei aqui na igreja, há muitos anos atrás, lá naquela parte de baixo aqui, e a gente que está de frente do restaurante Graça, a gente já tem uma expertise diante das pessoas que vêm aqui todo dia. Imagina aqui o dia inteiro servindo comida para pessoas necessitadas. Quantas são as pessoas que pedem todo dia aqui? É remédio, bujão de gás, é luz, é água, é fralda, é tudo que pede. Então, eles já chegam aqui pedindo. E aí, me abordam, então, quando ouve alguém falando, pastor, aí mesmo que é esse que resolve. É esse que está com a caneta, eles acham que eu resolvo. E aí eles chegam já, pastor, eu queria falar contigo, com a quentinha na mão. Aí eu já falo logo assim, e aí, o que é isso na sua mão? Não, a quentinha, graças a Deus. Já agradeceu pela comida? Graças a Deus. E aí, não, eu queria falar com o senhor. Falei, meu irmão, aqui nós servimos comida. Aqui nós servimos comida. Ah, a luz, a água.
Então aqui já está garantido. Meu gás acabou, almoça aqui. Mas tem a janta, leva para a janta, 2 quentinhas. Então a gente entende que a gente não vai conseguir resolver o problema de todo mundo, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Então a gente precisa entender. Agora, se todas as pessoas que chegam aqui, a gente se sensibiliza e a gente tenta ajudar, irmãos, acredite se você quiser, e vai para a internet, porque eu não estou falando mentira. Tem outras igrejas que mandam as pessoas vir para cá. Vai lá no SEI porque eles dão passagem para você voltar para sua casa, é gente que está pedindo. Vai lá no SEI porque eles compram bujão de gás. Vai lá no SEI porque eles dão remédio. É querendo se livrar do problema. E ainda manda vir para cá, esses satanás, cara. Esses irmãos aí dessas igrejas, pô, como é que você faz um negócio desse, cara? Como é que você chega e diz que aqui, né? Não, vai lá, porque aqui a gente só tem oração aqui, culto. O SEI é que dá tudo. E eles vêm para cá. E chega aqui, a gente tem que sentar e a gente tem que ter aquilo que toda pessoa que está de frente de liderança precisa ter. E não pode ter medo. Conversas difíceis fazem parte da vida de todas as pessoas que lideram. Só que tem gente que não quer ter conversa difícil, não quer olhar nos olhos e falar, aqui a gente não dá. Outro dia eu estava aqui embaixo, um irmão passou, era 1h da tarde, que era meio-dia, e eu estava do lado de fora, na calçada, aí ele chegou e ele disse assim para mim, opa, tudo bem? Tudo bem? Não, fica tranquilo, não demonstra nenhum perigo para você, ele todo se achegando, educado. Aí ele falou assim, eu sou um empreendedor, ele disse para mim, eu sou um empreendedor, eu trabalho no sinal vendendo amendoim. E eu queria ver a possibilidade, eu não quero dinheiro, ele disse para mim, eu não quero dinheiro, eu sou empreendedor, eu não quero dinheiro, eu gostaria que se o senhor pudesse comprar um saco de amendoim para mim, para eu trabalhar aqui na porta da igreja. Eu falei, glória a Deus, meu irmão, glória a Deus que você não está pedindo dinheiro, você é um empreendedor. E aí na hora eu já perguntei para ele, qual foi o último dia que você trabalhou? Trabalhei ontem. Falei, empreendedor, o que você fez com o lucro? Por que você não separou para comprar a matéria-prima para vender hoje? Que empreendedor é você, meu irmão, que não está administrando? Meteu o pau em tudo e agora vive pedindo os outros para comprar matéria-prima para vender? Se você quiser, tem uma quentinha para você. Mas amendoim não tem, meu irmão. Ele pegou quentinha? Não. Ele foi para o segundo, que é mais fácil provavelmente acreditar na conversa fiada dele. Estou saindo de casa, um domingo, para vir para a igreja, eu e Carla, o carro ficou do lado de fora, e aí... Carla, acho que eu fui pegar alguma coisa dentro de casa, eu sei que eu não estava saindo no carro, eu saí pelo portão e ele do outro lado da rua, opa, dá licença, eu não demonstro nenhum perigo. Falei, eu sou o pastor que te deu o conselho lá, pelo visto você não aprendeu nada ainda, hein, meu irmão? Obrigado, da igreja. Então é isso, tem gente que não quer, e tem gente que não aprende nunca. Então a gente está aqui para fazer o que Jesus mandou. Da comida. Josafá, ele se deu mal, quebrou a cara. E quando ele voltou, o que ele fez? Continuou fazendo aquilo que deu certo. Porque Deus está chateado com você, Josafá. Mas nem tudo está perdido pelo que você fez. Porque você fez uma boa obra quando você começou. Josafá começou bem, mas no meio do caminho deu uma escorregada. Tem gente que começa bem. Tem muita gente que começa bem. Quem aqui conhece um personagem bíblico que começou bem e terminou mal? Quem lembra aí? Fala aí um começou bem. Hã? Quem? Saul. Saul começou bem. Saul começou bem pra caramba. Terminou como? Terminou mal. Fala outro aí. Sansão. Sansão começou bem pra caramba. Terminou mal. Quem mais? Davi? Não, Davi terminou bem, pô. Tem aquele amiguinho Lúcifer. Lúcifer começou bem, lembra? Anjo de luz. Anjo de luz, começou bem, terminou mal. Agora tem gente que começa mal e termina bem. Concorda comigo? Quem começou mal? Hã? Paulo. José. Não, José começou, coitado. José fez o quê? Coitado de José. Paulo começou mal pra caramba. Manassés, o pior rei que a nação de Israel já teve. O cara pegou os filhos dele, recém-nascido, e botou no fogo assim, ó, para Moloque, em sacrifício. O cara começou mal, terrivelmente. Deus mandou um profeta lá dizer para ele que ia levantar um povo pagão para enfiar um anzol no nariz dele, envergonhar ele. E ele foi sendo arrastado com o nariz. Quando ele chegou lá na Babilônia, ele dobrou os seus joelhos e ele se arrependeu. E sabe o que Deus fez? Trouxe ele de volta e honrou a vida dele.
arrependimento genuíno. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, Josafá começou mal. Só que, irmãos, toda peça, e eu falei isso quinta-feira passada, toda peça que a gente mexe envolve consequências. Eu disse, digo eu e não o Senhor, na quinta-feira passada, para mim a vida é como um tabuleiro de xadrez. Deus criou o jogo, as regras, não importa o que aconteça, Ele sabe o que vai acontecer no final, e Ele fica de um lado do tabuleiro, coloca a gente do outro, e Ele começa o jogo da vida, e Ele move uma peça. E agora é a sua vez, você vai escolher e tem a liberdade para mover a sua peça. E aí Ele move uma peça, você move uma peça, e assim segue. Josafá mexeu uma peça. E todas as vezes que a gente move uma peça, existem consequências. Repita comigo, consequências. Não tem jeito. Então, houveram consequências. Mas o mais importante é que Josafá, ele se manteve o quê? Constante. Porque Judas, você sabe por que ele não se salvou? Porque ele não se arrependeu. Ele chorou amargamente, um choro de angústia, um choro de remorso, não de culpa, de arrependimento. E ele decidiu tirar a própria vida. Então, quando o homem ele se arrepende genuinamente, existe esperança para ele. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grandes são as misericórdias do Senhor. E o texto diz que ele começou a fazer o que era certo. E aí o texto diz, eu até grifei essa parte aqui, ó. O Eterno estará com você se deres o seu melhor. Repita comigo. O Senhor sempre estará comigo se eu der o meu melhor. Aí eu pergunto para você, você tem dado o seu melhor? Você tem feito o seu melhor? Em tudo que você faz, cara. Tudo que você faz. O despertador tocou o despertador. Qual é o sentimento que você tem para você levantar? Qual é o sentimento? Quando você está arrumado, tomou café, dá um beijo nas crianças e sai de casa. Eu falo aqui, amor, estou indo, beijo. Que Deus te guarde, meu filho. Vou para a guerra, vou para a luta. Mais um dia de batalha. Hoje eu vou ter que vencer um leão. Aí a mulher fala assim, hoje você tem que matar um leão, amor. Aí fala assim, não, amor, hoje eu tenho que matar 2, porque o de ontem eu não matei. Então eu tenho que matar 2 leões hoje. Misericórdia, cara. Que é isso? Você imagina a gente assim? Melhor não vir. Teve um dia que eu não estava bem, pedi a Glautinho para pregar. Falei, Glautinho, segura aí, não estou bem. Aí o irmão falou, pô, fui lá na sua igreja para te ver pregar. Falei, não estava bem. Ué, mas... Falei, irmão, quando eu não estou afim, eu não vou. É melhor não ir do que ir e não entregar tudo. E não dar o melhor. Agora, a gente não pode estar mal todo dia. Tem gente que está mal todo dia. Você pode um dia não estar bem, me alerte. Agora, você imagina todo dia você não está bem. Tem alguma coisa errada. E aí ele falou, cara, eu preciso fazer o que é certo. Começou a dar o melhor dele. Aí o texto diz no capítulo 20. Algum tempo depois, repita comigo, algum tempo depois. Meu Deus, vem coisa aí. Passado algum tempo, os moabitas, amonitas e meunitas se reuniram para lutar contra Josafá. E ele recebeu essa informação. Há um enorme exército se aproximando e vindo do outro lado do Mar Morto para atacá-los. Não temos tempo a perder. Eles já estão bem perto daqui. Assustado, Josafá orou. Pensa, 3 reis agora vindo contra Josafá. E aí eu queria que você entendesse que o exército de Josafá não era mais aquele exército poderoso. Por quê? Porque ele perdeu muita gente naquela guerra que não era para ele entrar. Tem guerra, Soninha, que não é para a gente entrar. Não é, cara. Não é toda a guerra. Não, mas você é pastor, você tem que... Não. Presta atenção, meu irmão. Não existe isso não, cara. Não existe. Tem guerra que a gente não tem que entrar. Porque eu não estou aqui para resolver os problemas dos outros. Eu não tenho poder nenhum, cara. Quem tem poder é Jesus. Pastor nem conselho deve dar. O pastor tem que estar no caminho, porque a palavra é que aconselha. A Bíblia é um livro de conselhos. Então não é o pastor que tem que dizer o que as pessoas têm que fazer. É a palavra de Deus. E tem pastor que quer dizer, não, é melhor você fazer isso, é melhor você... Não, é a palavra. Então tem guerra que a gente não tem que entrar. Tem guerra que a gente, não, eu não vou entrar nessa guerra. Por quê? Porque essa guerra não é minha. Você sabe que na Bíblia teve rei que morreu antes da hora dele chegar?
porque ele entrou numa guerra que não era dele? Entrou numa guerra que não era para entrar e morreu antes da morte chegar, antes do tempo dele. É igual a gente fala assim, poxa, Deus está no controle. Tá, mas ele deu livre-arbítrio. Ontem a gente estava aqui 11 horas da noite, fiz um vídeo, né, comendo pizza. Eu não tomo refrigerante todo dia, mas ontem eu estava com uma dor de cabeça, e aí botaram um veneno em cima da mesa, aquele veneno preto, Coca-Cola. Não é ali, meu irmão, rebenta com o pH do corpo humano, né? Mas é uma delícia. O irmão que estava comigo até falou assim, cara, eu acredito que eu vou ser recebido no céu com Coca-Cola, porque isso aqui é uma delícia. E a Bíblia fala que o céu é lugar de delícias. Falei, meu irmão, no inferno eu tenho certeza que não vai ter Coca-Cola, que lá não tem refresco. Então, não sei se no céu vai ter. Então, aí eu fiz um stories, eu comendo pizza e refrigerante. Agora, nutricionista aqui, né, a Lívia, pessoa toma refrigerante, a pessoa tem uma alimentação desregrada, inevitavelmente a probabilidade de morrer antes é muito maior, de ter problemas de saúde é muito maior. Então, aquilo que nos cabe, nós temos que fazer a nossa parte. Que horas que você acorda todo dia, Laerte? 4h30 da manhã. Por que Laerte acorda 4h30 da manhã, Marlon? 4h30. Que horas você acorda, Marlon, todo dia? 5 horas da manhã. Dorme mais meia hora que Laerte, né? Por que ele acorda 4h30 da manhã? Porque ele tem que cuidar da saúde física, porque ele tem que cuidar da saúde espiritual, e o dia dele não permite que ele faça isso. E aí, ele entende que ele precisa priorizar isso. O que ele faz? Ele sacrifica. Que hora que você acorda, Davi? 6 horas da manhã. Já está acordando tarde pra caramba, meu irmão. E você que está rindo que acorda meio-dia aí, que acorda 8h30 da manhã. Um dia eu estava numa reunião com os pastores, cara, 9h30 da manhã, telefone, o despertador. Aí o irmão gritou, o outro pastor gritou assim, a hora que ele acorda. Meu Deus, doideira. Reunião de pastores. E aí você pensa que é só florzinha, né? Só maravilha. Não. Aí o que aconteceu agora? 3 reis vêm contra Josafá. E Josafá não sabia o que fazer, porque o exército dele já não era mais poderoso, porque Deus já tinha falado para ele que ele tinha feito besteira. E aí o que ele vai fazer, cara? Já teve situações na sua vida que você não soube o que fazer? O Hernandes Dias Lopes, na Bíblia, eu tenho aquela Bíblia de estudo dele, expositiva, ele traz uma ilustração sobre esse texto de 2 Crônicas capítulo 20, e ele coloca um tema nesse esboço ilustrativo, que ele fala o seguinte: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Repita comigo, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Quem já viveu esse momento na vida? Quem já viveu? Cara, você recebeu uma notícia inesperada, uma situação que aconteceu, e você não sabe o que fazer, você está desesperado. Josafá podia ter chamado a ajuda agora no filho de Acabe, que assumiu do lugar, porque Acabe morreu. Naquela batalha, Acabe morreu. Um flecheiro lançou uma flecha que subiu e desceu, meu irmão, atravessou a armadura dele e morreu. Que prejuízo desnecessário. E agora ele não sabe o que fazer. E aí você sabe o que ele fez? E isso eu aprendi na minha vida. E é um ouro para você. Se você quiser, pega aí. Todas as vezes, Dani, que eu não sei o que fazer, e já aconteceram muitas vezes na minha vida que eu não soube o que fazer, que eu estava diante de uma situação. Todas as vezes que acontece isso na minha vida, eu oro. Eu oro e eu continuo orando e esperando, porque em momento de crise não se toma decisões. Em momentos de deserto e crise, sabe por que a gente não toma decisões? Porque as nossas decisões serão pautadas nas nossas emoções. E as emoções são sentimentos intensos, mas passageiros. Alegria, euforia. Então, as nossas decisões, elas precisam ser tomadas segundo a razão, nem segundo o coração, porque a Bíblia fala que enganoso é o coração. E aí o que Josafá fez? O texto diz que Josafá orou. Se coloque de pé, não vai dar para eu terminar essa mensagem hoje. Talvez eu termine domingo ou quinta-feira que vem. Josafá resolveu orar. E ele resolveu fazer, irmãos, uma oração inteligente. Que tem oração que a gente faz que são orações infantis. Sabe? Aquelas que eu disse. Eu não quero de maneira nenhuma ofender você, não me interprete mal. Mas são orações infantis.
quando a gente fica querendo abrir a Bíblia. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Isso é de uma forma muito infantil, porque não é assim que Deus tem que falar. E nós somos tendenciosos, Fabão, a sempre buscar mais a Deus quando a gente está precisando de ajuda, cara. A gente não busca o Senhor quando a gente acorda de manhã, num dia normal, na grande maioria das vezes. A gente só busca Ele no socorro. E se a gente está precisando de dinheiro, a gente acha que o nosso problema é dinheiro. Mas o nosso problema, na grande maioria das vezes, não é dinheiro. O nosso problema é a administração, é má administração, é falta de administração do dinheiro. E a gente acaba percebendo que muitas são as vezes que a gente vive no limite, porque a gente está sempre correndo de um lado para o outro, colocando a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança em coisas, quando na verdade tudo tem que estar em Deus. Romanos no capítulo 11, a partir do verso 33, o apóstolo Paulo ele parafraseia o que Isaías ele declara lá atrás, quando ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, Senhor, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele fosse restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Mateus 6, no capítulo 33, diz: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e algumas coisas serão acrescentadas. Não. Buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas. Você sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é só comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí Paulo diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É o reino. É quando você vai fazer um negócio, você não querer prejudicar a outra parte. Mesmo que de alguma forma você vá negociar com alguém e você sabe que você massacrou a margem do outro ao ponto de prejudicar o outro, e você quer seguir ainda. Você acha que isso é uma bênção para você. Você está plantando uma semente. E toda semente que eu planto, um dia eu vou colher. Gálatas 6:7 fala: por isso que todas as vezes que eu faço um negócio, todas as vezes, eu uso uma frase. Sabe, Marcos? Eu falo o seguinte: o negócio para ser bom, tem que ser bom para todo mundo. Porque eu não quero, sabe, nada que não venha da parte do Senhor. Foi o que aconteceu com Abraão, quando o seu sobrinho Ló havia sido levado como despojo de guerra numa luta de 4 reis contra 5 reis. Está lá em Gênesis isso. E aí ele pegou 318 pastores fortemente armados e foi lá e guerreou. Deus deu uma estratégia e ele trouxe de volta Ló, trouxe de volta os despojos de Ló. E quando ele encontrou com um rei, esqueci o nome desse rei, quando ele voltou, ele encontrou com esse rei, Melquisedeque. E Melquisedeque, ele ofereceu uma oferta a Melquisedeque. E quando ele chegou em Sodoma e Gomorra, os reis de Sodoma e Gomorra disseram para ele: olha, me entrega só os filhos e as esposas e os homens e mulheres, e pode ficar com o resto. Aí Abraão falou: não, eu não quero nada, para que depois, amanhã ou depois, vocês possam dizer que vocês enriqueceram Abraão, porque tudo que Abraão tem foi Deus que deu. Ele disse: eu só quero aquilo que vem de Deus. O que não vem de Deus eu não quero. Repita comigo: tudo que tira a minha paz é caro demais. Então não queira nada que tire a tua paz. Tirou tua paz, tirou teu sono. Pode ser ouro, pode ser prata, pode ser riqueza, pode ter prazer, mas tirou a paz. É caro demais. Feche os seus olhos. Todos nós em algum momento cometemos erros. Todos nós em algum momento escolhemos caminhos errados. A palavra do Senhor, ela diz que há caminho que aos olhos dos homens parece ser bons, mas no final são caminhos de morte. Em algum momento eu já lutei guerras que não eram minhas e que não eram para eu lutar. Existem guerras que não são minhas, mas que eu tenho que lutar. E a gente tem que ter esse discernimento. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não vou chamar ninguém à frente hoje, mas se essa palavra falou com você e
dentro do seu coração você entende que essa palavra ela precisa ser colocada em prática. Além de ouvir, você precisa dar ouvido a essa palavra. E você precisa que o Espírito Santo de Deus dê força a você, para você fazer o caminho de volta, assim como Josafá fez. As consequências elas são inevitáveis, mas o final dessa história revela que Deus disse para Josafá: essa peleja agora não é sua. Você lutou uma guerra que não era para você lutar. Essa que é tua, eu vou lutar por você. E Deus deu vitória para ele. Então eu quero orar por você, mesmo no seu lugar. Mas se o Espírito Santo falou com você, não vou chamar à frente hoje, mas eu queria especificamente orar por pessoas. Eu queria que você mesmo no seu lugar levantasse uma de suas mãos ao céu. Pai, é no nome de Jesus que eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que ministre e que continue a ministrar no coração de homens e mulheres que levantaram as mãos e que reconheceram que precisam de ajuda, que precisam fazer esse movimento de volta, precisam da sensibilidade do Senhor, de entender que existem guerras que nós temos que lutar, existem guerras que o Senhor é que vai lutar por nós, e existem guerras e batalhas que nós não temos que entrar, que não são nossas e que vão produzir morte e consequências nefastas às nossas vidas. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que para todas essas mãos erguidas, onde quer que haja uma necessidade, que ali o milagre seja maior, que o Senhor libere o escape, que o Senhor dê o livramento, que o Senhor torne eles invisíveis aos olhos dos inimigos e que eles possam viver uma vida de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Guarda a nossa casa, Pai,